Feche seus olhos. Nós passamos algum tempo adorando ao Senhor, celebrando o nome de Jesus e falando para Ele: toma o teu lugar, Jesus, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Jesus. E agora estamos cantando que a tua vontade que é feita no céu seja feita aqui na terra. É a oração que Jesus nos ensinou. Todas as canções inspiradas apontaram nessa noite para a pessoa de Jesus Cristo. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Nós acabamos de cantar: toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar. Cantamos: há um lugar de descanso em Ti, há um lugar. Todas essas canções apontam para Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. E a Ele que eu te convido agora, no nome dEle, que você vá neste momento diante dEle apresentar as suas petições, as suas necessidades. Peça com fé, em nome de Jesus. Não importa qual o tamanho da dificuldade, mas seja específico na sua oração, dê detalhes, peça respostas específicas, a direção do Senhor. Faça isso agora. Quero dar um tempo a você. Derrame-se na presença dEle. Ele foi adorado, foi atraído. Ele habita em nós através do seu Espírito, mas Deus habita no meio dos louvores. Ele está em nosso meio. Ele enviou os seus anjos mensageiros. Eles estão aqui neste lugar para colher o incenso, que são a oração dos santos, dos separados para Ele. Então fale, peça. Você que está aqui, você que está na sua casa, ore com fé. Neste momento o Espírito de Deus vai tocando as pessoas. Toca o coração do desesperado, do aflito, derramando a tua paz em nome de Jesus Cristo. Visita agora o enfermo e que ele seja curado em nome do Senhor Jesus. Olha para aquele, Senhor, que tem causas na justiça e pede a tua justiça. Se é a tua vontade, estende o teu cetro favoravelmente a este teu filho, tua filha, em nome do Senhor Jesus. Aquele que pede paz na sua casa, Senhor, porque ali onde deveria ser um pedacinho do céu, ainda existe contenda, desentendimento, aflições. O príncipe da paz entra em cada casa, em cada lar. Como o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que a tua paz venha sobre cada família, sobre cada relacionamento conjugal, cada relacionamento familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, supre as necessidades daqueles que precisam, Senhor. Libera teu poder e a tua palavra, Pai. Olha por aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus Cristo, Pai. E abre uma porta de trabalho. Ajuda essa pessoa a se capacitar também, fazer a sua parte, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito na tua palavra: nunca vi um justo mendigar o pão ou padecer necessidade. Nós fomos feitos justos através da fé em Jesus Cristo. Fomos adotados como filhos do Deus Altíssimo. E a este o Senhor justificou, remiu. Aleluia.
Ó Deus amado, nesses dias temos clamado ao Senhor que chova salvação, e que brote salvação, justiça, fidelidade e verdade sobre a terra. Que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. É verdade, Senhor, que densas trevas cobrem a terra, mas sobre nós raia a luz do Senhor. Aleluia, a luz do Senhor. Somos portadores da Tua imagem e semelhança, somos portadores da Tua luz. Fomos chamados para ser sal na terra e luz no mundo. Usa-nos então, Senhor, nesses dias. Usa-nos como Tua boca, Tuas mãos, Teus pés, Tuas pernas, Senhor, para manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Como Jesus disse, o reino dos céus está entre vocês, é manifesto entre vocês, através de vocês. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Papai. Meus amados, não esqueça que nós estamos num processo de ajustes. Deus tem nos dado uma visão, tem nos dado uma missão e valores, né? Eles estão aí no boletim, mas a ideia é que você decore, isso entre dentro do teu coração, né? Uma igreja firmada na palavra e no Espírito Santo de Deus, cujos pilares são a santidade e a justiça. Uma família que cresce, unida pelo amor e guiada pelo Espírito Santo, que desenvolve seus dons para serem encontrada fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Amém? Então nós temos a visão, ela é o combustível da motivação. Então a visão, ela entra no nosso coração, é a visão de Deus para a igreja, e Ele deve motivar seu coração, e a motivação é o motor da mudança, porque ela vem trazendo os ajustes que se fazem necessários para nós cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão está aí através de desenvolver treinamentos na área de liderança, de inteligência emocional e espiritual, para que cada membro aprenda a lidar com as suas emoções e as emoções dos outros. Temos aí os nossos valores, tudo isso você vê, né, nos nossos boletins, nos nossos anúncios, no nosso site. Esteja guardando isso. Dentro deste movimento, um lugar de mobilização são as nossas células apostólicas, porque Deus tem nos chamado para sermos uma igreja apostólica, não somente uma igreja que ganha, que cuida, que guarda, mas que treina e que envia as pessoas para o seu ministério. Por isso que neste ano nós iniciamos um treinamento e levamos muitas pessoas a entrar naquele site chamado Destiny Finder, Descobrindo o Seu Destino. Muito obrigado. Para que cada um descubra os presentes que recebeu de Deus. Qual o seu perfil espiritual? Ou seja, quais são os dons ministeriais que Deus te deu como mestre, ou conector, que é o pastor, ou construtor, que é o apóstolo, ou instrutor, né, que é o mestre, ou recrutador, que é o evangelista. Os dons ministeriais, todas as pessoas se movem em pelo menos um deles, né? E isso orienta você com relação ao ministério, à sua atividade, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, porque isso existe e funciona assim. Deus nos fez assim. Então, por exemplo, se você é alguém que recebeu o dom ministerial de construtor, você é um líder, e pode ser um líder dentro da igreja, ou pode ser um líder fora da igreja, um empresário, um coordenador de equipe, um diretor, alguma função que exerce liderança, e ali você vai ser usado por Deus, tanto dentro da igreja para abençoar seus irmãos, quanto fora, para nós trabalharmos construindo a sociedade, né? Todo o povo de Deus deve ser um povo herdeiro, devem ser cidadãos que exercem a sua cidadania e fazem a diferença, para o bem, para o bem. Nós temos tanto maus exemplos por aí, mas Deus nos chamou para nós sermos bons exemplos, bons modelos e bons mordomos de Cristo. Então lembre-se, dons ministeriais, Ele nos deu dons motivacionais, nos deu dons espirituais, são os dons sobrenaturais, porque muito da obra do reino ela é sobrenatural, e Deus não quer que a gente faça tudo na força do nosso braço. E muitos aqui, mais de 50, fizeram os testes, descobriram o seu perfil e devem continuar naquele site, colocando ali, o que Deus tem falado ao teu coração, o que arde no teu coração, qual o sonho que Deus colocou para você.
O que quando você vê ou ouve falar, aquilo mexe com você? Isso é um indício, porque é Deus que coloca os sonhos dentro do nosso coração. E você descobrindo o destino que Deus tem para você, sabendo as ferramentas que Deus te deu, você pode então começar a caminhar de uma forma intencional na direção do cumprimento do seu destino na terra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o fato de que nós fomos criados para a eternidade. Você não pode pensar só na sua vida terrena aqui. Isso aqui é um estágio, é um tempo de preparação para outras coisas, coisas maiores, né, que nós temos falado e anunciado. Então fique atento, participe de uma célula. A célula é o melhor lugar para mobilizar e impulsionar pessoas, para ativar os dons, lugar onde você tem uma função e pode abençoar o seu irmão. Nossas células têm 5 funções dentro do ministério, para que cada um atue dentro dela, cooperando com a construção daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Segundo, muitos homens de Deus espalhados pela terra, há um grande mover sobre a terra e se aproxima uma grande colheita. Muitas coisas que estão acontecendo aí, por exemplo, como esta pandemia, estão antecedendo essa grande colheita que se aproxima. Então prepare-se. E nós como igreja queremos estar preparados para receber as pessoas que virão. Amém? Nós temos aqui ceifeiros, cuidadores, discipuladores. Amém. Disponha-se, né? Porque se já não está acontecendo, daqui a pouco alguém vai bater na sua porta e não é para pedir dinheiro nem comida. Vai ser: me leve a teu Deus, eu preciso de Deus. Esses dias estão se aproximando. Agora, não se preocupe com o que precisa acontecer para chegar nesse ponto, né? Porque as pessoas são muito materialistas, muito egocêntricas. Nós vivemos numa sociedade humanista que tem o homem por medida e centro. E é por isso que as coisas estão como estão. Mas lembre-se, aonde abundar o pecado, superabundará a graça do Senhor, né? Nós cremos sim. Pode projetar, meu irmão, a palavra de Deus, pode deixar aí. A palavra de Deus fala que Jesus é o sol da justiça. Já leram isso em algum lugar? Já leram? Por que será que fala assim? Não sei se já parou para pensar nisso. Por que será que a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça? Alguém faz ideia? Quer dar um palpite? Pode falar, querida. Ele que ilumina, legal. Que mais? Fala, Mário. Não quer falar? Que mais? Por que sol da justiça? Puxa vida, não deixou nem eu molhar o bico. É que eu ia chegar lá, mas ela já chegou, né? Então vamos em frente. Exatamente. Nos dias bíblicos, o conceito de universo era bem diferente daquele que nós vivemos. Mas as pessoas observavam o sol e viam a sua luz, e viam que essa luz era maravilhosa e que toda a criação dependia dessa luz. Então eles compararam a justiça de Jesus, ou a própria pessoa de Cristo, como sendo a luz do mundo, como o sol. Mas naqueles dias, quem falou isso, falou por revelação, porque não existia um conceito teórico de que o sol estava no centro. Isso veio muito mais tempo depois, né? No século XII, XIII, já com Johannes Kepler, né? Esse conceito de sistema solar com o sol no centro é muito mais recente.
Mas alguém, por revelação, falou: Jesus é o sol da justiça, porque ele está no centro. E quando você pensa em termos de sistema solar, você que já estudou lá em mecânica celeste, você lembra, né, que o sol é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela de quinta grandeza, ou seja, tem sol muito mais quente que aquele lá. E eu até estava vendo um artigo sobre isso, né, que externamente o sol é 5.000 graus Celsius, mas lá dentro é 15 milhões. Ou seja, uma coisa que nós nem imaginamos, é impossível. 5.000 já é, né? Se bem que aqui na Terra, a fusão de alguns metais, o derretimento, 1.400 graus, 1.900 graus, então já se consegue produzir isso numa forja. Mas não o que está no núcleo do Sol. E Jesus é o nosso Sol, né? Ele é quente, quente mesmo, bota para ferver. Mas a questão é o centro. E todo o sistema solar tem um centro, tem um Sol no centro que atrai os outros à sua volta. A Via Láctea é a nossa galáxia. Ela é muito grande, ela tem muitos sistemas solares, muitos sols. E ela tem um centro, o centro dela é um buraco negro. E tudo é atraído. Então o Sol, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta grandeza, os planetas, tudo fica rodando em volta deste grande buraco negro. E essa é uma galáxia. Existem bilhões de galáxias, mas todas elas têm um centro. Interessante, né? Todas elas têm um centro. Se você vai para o microcosmo e estuda os átomos, ou o modelo que é aceito atualmente, você tem um núcleo com elétrons girando em volta. Tem um núcleo, tem um centro. E os elétrons ficam nas suas camadas em volta. Interessante a mensagem que a própria natureza nos passa a respeito disso. E veja, eu falei do macrocosmo, a nível planetas, e do microcosmo, a nível molecular, a nível atômico. E é tão interessante essa organização da natureza. E eu uso isso como ilustração para falar para você o seguinte: Jesus, o sol da nossa justiça, nos chamou para um estilo de vida diferente de tudo que nós conhecíamos antes de conhecer a Ele. E nós estamos aprendendo como é viver essa vida. Porque é tudo novo. Eu já tenho mais de 5 décadas servindo ao Senhor e sempre estou aprendendo coisas novas, porque me mantenho aberto, um coração ensinável para aprender. Se você chegou no ponto que você sabe tudo, então você não precisa aprender mais nada. Mas eu creio que temos muito que aprender. E olhando para Jesus como centro, tenho procurado viver uma vida cristocêntrica. Mas essa é uma revelação recente na minha vida. Porque eu cresci dentro da igreja, aprendendo uma escala de valores que nos foi ensinada dentro da religião, que colocava a vida organizada de uma forma, e eu mesmo ensinei a respeito disso em alguma época da minha vida. Você pode ver, passe o texto e coloque a próxima. Isso. Nós somos ensinados dentro da igreja, de maneira geral, no modelo piramidal, né? Que nós temos que ter uma escala de valores. Então, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, segundo, com a família, terceiro, profissional, saúde e ministério. Ministério lá embaixo o ministério, né? Mas quando a gente olha para esse modelo, Deus é tão grande e elevado, e essas coisas parecem tão perto de Deus, né? Parece que a gente coloca as coisas assim e a gente diminui o valor que Deus tem como Criador, autor da nossa vida, aquele que pagou, que nos deu a vida e depois ainda comprou com preço de sangue a nossa salvação. Parece que desvaloriza tanto essa busca por Deus, é estranho. Bom, mas nós aceitamos isso aqui porque aprendemos e fomos ensinados nessa direção. Mas hoje eu quero levar você a refletir
num outro tipo de vida. Mas antes, vamos ver os textos. Volte os textos. Só quero colocar alguns textos aqui. Eu coloquei ali no início outros, como por exemplo Colossenses 3, que fala o estilo de vida cristão, o estilo de vida do reino. Veja só, Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas, o que é essas outras coisas? Aquilo que o texto falava: alimentação, vestuário, necessidades, emprego. Você lê dentro do contexto e você entende o que eram essas outras coisas. Então, todas as outras coisas. Esse texto está mostrando uma ordem diferente do que aquele modelo piramidal que muitos de nós aprendemos e temos vivido dentro dele. Né? Gálatas 20, o contexto é assim: Pedro, diante dos judeus, se comportava como judeu, diante dos gentios, se comportava como gentio. E Paulo, Paulada, viu aquela situação e falou: seu hipócrita, você pare com isso. Você tem que ser o mesmo. Como é que você, sendo judeu, entre os gentios vive como gentios e quer impor aos gentios o fardo dos judeus? E ficou essa discussão, e num dado momento, Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! Esse é outro texto que fala de sacrifício, de entrega num nível que não está muito parecido com aquele modelo piramidal, né? E veja esse, por exemplo, Colossenses 2, de 2 a 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nossa, esse texto, ele me causa arrepios, e ele foi um texto que abalou toda a minha estrutura teológica e de conhecimento. Porque houve um tempo da minha vida que eu busquei muito a sabedoria. Li livros, fiz cursos. Eu queria ser um doutor em ciências, e eu estava caminhando para isso. Eu lembro que no último ano, eu tive, durante o curso que eu fiz, 2 crises muito fortes. 2 não, 3. Mas no meio dela eu quase desisti do curso, porque Deus mexeu muito comigo, e no final também, na metade do último ano, Ele mexeu demais comigo. Uma das formas que Ele mexeu é que Ele me mostrou na palavra de Deus que lá no princípio, quando o homem e a mulher pecaram, o pecado não foi só desobediência. O pecado foi desejar conhecimento. Porque eles desobedeceram para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desejaram conhecimento. E não é isso, não é essa busca do homem até o dia de hoje. E o conhecimento é aumentado porque o homem busca conhecimento, conhecimento, conhecimento. O homem tinha tudo em Deus, mas ele rejeitou o conhecimento de Deus para obter o conhecimento das coisas criadas por Deus. Foi uma troca não muito inteligente, mas é por onde nós temos caminhado. Ele tinha o conhecimento de Deus, andava com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Na viração do dia, se relacionava com o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, e ele deixou esse conhecimento para buscar esse conhecimento que nós vemos hoje. E eu fiquei em crise, porque eu amava o conhecimento, e eu achava que o conhecimento que eu deveria buscar é esse conhecimento humano, que é o entendimento que o homem tem das coisas criadas. E eu entrei em crise, foi muito difícil para mim. Eu quase desisti, larguei de tudo. Aí Deus falou para mim: filho, a verdade é essa aqui.
Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conheça Cristo e você vai saber tudo o que precisa. Vai ter sabedoria e conhecimento. Vai ter conhecimento e sabedoria para aplicar esse conhecimento. E aí ele, mas termina esse negócio aí. E depois a gente conversa. E eu terminei, né? Só que a partir dali, muita coisa mudou. E eu pude entender o que Paulo fala, porque Paulo foi um cidadão da terra, um cosmopolita. Ele falava muitos idiomas, ele se virava em qualquer parte do mundo conhecido nos dias de hoje, ele podia falar qualquer assunto. Era um doutor da lei, uma pessoa muito preparada. Ele falava, eu considero tudo isso como esterco, dando preferência a conhecer a Cristo e os mistérios de Cristo. E ele mesmo fala, combatendo, né, os muito racionais, né? Você vê lá em 1 Coríntios, quando ele fala a respeito, no capítulo 2, capítulo 3, que não foram muitos os sábios dessa era que Deus escolheu. E Deus revelou seus mistérios aos pequenos, né, para confundir os sábios. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Todas essas coisas foram desconstruindo em mim uma educação do príncipe da Grécia, que acontece nas escolas há muito tempo. Que é aquela de você duvidar, questionar e pesquisar. Né? Só que nesse tipo de filosofia de vida, como os homens não conseguem colocar Deus num tubo de ensaio, então eles descartam Deus. Deus está morto. Vamos trabalhar com a nossa realidade. Só que nós sabemos que Deus não está morto. Está vivo, presente. E é por isso que Deus resolveu salvar pela loucura da pregação. E por isso não muitos doutores querem saber de Deus, né? Mas se você pesquisar a vida dos grandes cientistas, você vai ver que boa parte deles eram tementes a Deus e o conhecimento, boa parte da ciência que está aí foi construída debaixo do conhecimento de homens que tinham o temor de Deus no coração, receberam revelação daquelas situações. Mas não é sobre ciência que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre uma vida cristocêntrica. Nós acabamos de falar, Cristo toma o seu lugar. Cristo toma o seu lugar. E a minha pergunta para você é se Cristo está no centro da sua vida. Realmente Ele está no centro da sua vida? Hoje a gente vai começar esse tema e nós não vamos concluir nessa pregação, não sei quantas pregações nós vamos avançar, porque nós vamos estudar um pouco como colocar Cristo em todas as áreas de nossa vida. Passa aquele outro gráfico, por favor, esse aqui. Essa aqui é a perspectiva cristocêntrica, e eu diria para você, essa é a perspectiva bíblica. Jesus no centro e tudo gravitando em volta de Cristo. E Ele vai te ensinar em que momento dá prioridade à saúde, em que momento dá prioridade à família, em que momento. Ele vai, ao longo do dia, hoje se aplica mais nisso, amanhã naquilo. Tudo passando por Jesus, tudo, os teus negócios, tudo passando por Jesus, tudo passando por Jesus. Pastor, mas isso é possível? É possível, porque a Bíblia fala a respeito disso. Só que você tem que ser tão cheio de Cristo, porque nem sempre você vai ter uma Bíblia perto de você. Mas se você tiver ela no seu coração, o Espírito vai te dar a resposta e a instrução do que você deve fazer. Porque se você não tiver esse parâmetro na sua vida, você vai tomar as decisões. Porque muito tempo você sentou no trono do seu coração e fez o que bem quis. Então esse é o natural, você caminhar para aquilo que você sempre fez. Mudar, toda mudança, ela precisa de intencionalidade e de dedicação. Então você precisa se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para poder ir ajustando a sua vida e lembrando sempre de consultá-lo. O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Deus, será que eu devo fazer esse negócio? Eu devo lidar com isso? Senhor, eu tenho que abrir mão de alguma coisa agora para... Esses dias eu falava com a minha filha e ela me fez uma pergunta sobre férias, né? Sair para descansar, como é que eu faço e tal.
E eu falei para ela o seguinte: ó, minha filha, primeiramente eu pergunto para Deus. Primeiramente eu pergunto para Deus: Deus, eu posso descansar em tal período? E eu fico orando. Por quê? Para eu poder sair, a igreja precisa estar bem, os pastores precisam estar bem, os membros precisam estar bem, a minha mãe precisa estar bem, a minha sogra precisa estar bem, meus filhos precisam estar bem, precisa estar tudo em calma, precisa ter recurso. É um monte de situações que eu preciso que Deus coloque em ordem, coisas que muitas vezes não estão no meu alcance fazer, para eu poder sair. Porque senão, não dá para sair. É ou não é assim, pastor? Porque a gente faz planos e submete a Deus. Numa vida cristocêntrica, você fala: amanhã iremos ou faremos se Deus quiser. Mas isso não é só uma palavra jogada a vento, isso é uma coisa colocada diante do Senhor mesmo, Deus. Por isso que toda viagem, toda programação, tudo que nós fazemos é muita oração, muito tempo de oração. Muito tempo de oração. A vida cristocêntrica é assim, tudo passa por Cristo. Tudo passa por Cristo. Você quer vender, você quer comprar, tudo passa por Cristo. E aí Ele vai inclinando o seu coração e vai te mostrando o que fazer. Ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Eu digo para você que é uma aventura de fé, mas é tão extraordinário, porque você passa a ser uma pessoa extremamente assertiva. Quem conhece passado, presente e futuro? Quem que já sabe o fim desde o começo? Nosso Pai. Só que para você viver assim, você tem que abrir mão dos seus desejos, da sua vontade. Entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Ele tem é melhor. Se você crê nisso, você vai confiar no teu Pai a tal ponto de tudo passar por Ele. Só que veja, ou você confia nele, ou você vai confiar em você, na sua habilidade, né? na sua destreza, e vai tomando suas decisões. Nós adquirimos na vida alguma sabedoria ao longo do tempo? Sim, claro, é verdade, é sabedoria humana. Né? Você olha assim, você que está no comércio, já olha para a pessoa e já sabe mais ou menos como é que é. Esse tipo aí eu já vi, né, pastor? Não é assim? A pessoa entra lá, começa a falar assim: ixi, esse aqui eu já conheço. Daí os que são mais inteligentes, às vezes até rejeitam o trabalho porque sabem que aquilo vai dar problema. Então, não, é melhor nem pegar isso aqui porque eu vou ter dor de cabeça. Então você pode e deve adquirir essa sabedoria, essa experiência, mas consulte a Deus. Faça tudo passar por Deus. Nós estamos vivendo para a eternidade, meus amados. O nosso tempo de estágio aqui é 70, 80 anos para os mais afortunados. Nem todo mundo chega isso aí. Mas veja só. Inclusive hoje eu vi uma nota, é verdade, eu vi uma nota falando do falecimento do professor Acácio. Alguém aqui conheceu o professor Acácio? Uma pessoa? Tem mais alguém aqui? Um dos fundadores da farmácia Fleming. Foi professor na universidade, departamento de física, muito tempo atrás. Morreu com 91 anos. Eu só estava perguntando esses dias, eu vi hoje no jornal, 91 anos. E estavam falando, né, dele e citaram o nome do pai, né? Errado, mas citaram o nome dele lá. Mudaram de João para José Gonçalves Marques Filho. Eita, que beleza. Já estão perdendo a memória, né? Não passou nenhuma geração, já estão esquecendo as coisas. Bom, nós vivemos para a eternidade. Estamos nos preparando para isso. Por isso que a gente tem essa visão, ou estamos aprendendo a ter uma visão pessoal e coletiva de destino. É verdade, quando você é jovem, muitas vezes você não se preocupa tanto com isso, mas depois da metade do caminho, do percurso, você já começa a se preocupar com o legado. O que eu estou deixando, o que eu vou deixar, o que eu estou fazendo com meus filhos, o que será dos meus filhos, dos meus netos. Já começa a se preocupar com essas coisas, porque você começa a entender que todos nós estamos conectados, ninguém vive sozinho. Toda decisão que você toma vai afetar alguém. Se você é marido, afeta. Se é esposa, afeta. Se é filho, afeta. Toda decisão que a pessoa toma, toca na vida de alguém, repercute, reverbera. E tem gente que acha, não, eu faço o que eu quero, não devo nada a ninguém. Engano. Só que se agora você não entende isso, depois você vai entender. Depois você vai entender.
E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso que Deus nos mandou sermos frutíferos, multiplicar e dominar a terra. Você vê isso lá em Gênesis 1:21. Depois Ele nos mandou ir fazer discípulos. Ele nos deu tarefas, funções bem determinadas, bem claras. Nós também fomos colocados no lugar de ensinar pessoas a se relacionarem com Deus, ensinando-as a tirar o que as atrapalha de servir. Você vê isso lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. A dificuldade é, muitas vezes, essa questão do pensamento oriental e do pensamento ocidental. O mundo foi dividido virtualmente em 2 hemisférios. E a forma de pensar era um tanto quanto diferente. Você vai nos países asiáticos, vai no Japão, vai nos países árabes, você vê uma forma de pensar e ver a vida. Nos países ocidentais, você vê outra forma. Os países ocidentais foram muito influenciados pelo pensamento grego. E tanto que nos países ocidentais a maioria é tida como democracia, com as exceções dos países comunistas, né, que estão aí infiltrados no meio. Mas veja, e por isso o pensamento oriental, ele vê os que conhecem a palavra de Deus de uma forma. No Ocidente, ele vê a palavra de Deus de outra forma, com o pensamento ocidental. E isso que tem que ser, algumas coisas têm que ser desconstruídas, algumas crenças erradas, equivocadas, limitantes, devem ser desconstruídas para nós compreendermos de fato o que Deus quer falar conosco. Um pouco disso nós já falamos no decorrer dessa palavra. Por isso, mesmo sabendo que a nossa vida, a maior parte da nossa vida não é aqui, nós temos que cuidar dela. E entender que Deus tem um propósito para nós. E que nós só vamos conseguir cumprir esse propósito, o chamado de Deus, se nós vivemos uma vida cristocêntrica. Se Jesus estiver no centro. Se Jesus não estiver no centro, você vai fazer o que você quer fazer. E vai colher o resultado do que você escolheu fazer. Agora, se você envolve Deus em tudo o que você faz, se você consulta Ele, se você se submete a Ele, aí Ele vai guiar teus passos, Ele vai inclinar o seu coração. Mas você sabe que dentro de nós há uma luta entre o nosso querer e o que o Espírito Santo. É uma luta de todo dia. Porque eu sei fazer, eu já sei como lidar. Não, eu não quero incomodar Deus com isso aqui. Eu vejo alguns falando, não quero incomodar Deus com isso aqui. Ele quer que você fale com Ele. Ele tem a habilidade de ouvir as 9 bilhões de almas vivas sobre o planeta Terra ao mesmo tempo. Ele pode. E muitos usam essa desculpa para não consultar, para não perguntar. Não vai que Ele me pede uma coisa que eu não quero fazer. Vai que Ele me dê uma orientação que eu não concorde muito com ela. Eu ouvi um homem sábio certa vez falando com relação ao trabalho. Ou você gerencia o seu trabalho, ou o seu trabalho vai gerenciar você. Será que isso é verdade? Ou você gerencia o seu trabalho, ou o seu trabalho vai gerenciar você. Avalie a sua vida. Avalie as suas escolhas e veja quem que está no comando. É importante. Porque isso faz parte dessa avaliação que nós temos que fazer do nosso dia a dia, das nossas escolhas e dos resultados que temos colhido. Bom, tudo deve passar por Cristo. Primeiro, a área pessoal. Tem aí algumas dicas, né? A área pessoal é você. E diz respeito a você gerenciar o seu próprio reino interior, a sua vida. E que deve começar com Deus, falando com Deus, consultando a Deus. Para que você possa gerenciar bem a área pessoal, você precisa ler a Bíblia constantemente, orar constantemente, para você conseguir vencer você mesmo.
Talvez essa seja a maior vitória que o ser humano possa conseguir na sua vida. Vencer a si mesmo, porque nós somos muito fortes. Temos muitas opiniões, sabemos muitas coisas e queremos muitas coisas. Você pode afirmar que todas as suas escolhas até hoje foram da vontade de Deus? É muito fácil você saber, é só ver o resultado. E conversar com o Espírito Santo, e ele vai te mostrar. Nós não estamos aqui falando de você ser bem-sucedido na sua carreira profissional, nos seus projetos e sonhos. Nós estamos falando de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Porque se Jesus é o centro, e Ele nos deu tarefas e missões, um dia nós vamos prestar contas da nossa vida, e o que nós vamos falar para Ele ao prestar contas da minha vida? Ah, eu ganhei isso, eu conquistei isso, eu comprei aquilo. Não, isso aí, Ele não quer saber isso aí. Ele quer saber se você viveu o Evangelho, se você pregou o Evangelho, quantas vidas você cuidou para Ele, se você cumpriu o destino que Ele deu para você. Ele quer saber dessas coisas. E muitas vezes nós vivemos nessa vida esquecendo disso, e esquecendo que a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Como passa rápido, meu Deus. Eu lembro o dia que eu conheci a minha esposa, tinha 14 anos. E lá se vão, não interessa. Bastante tempo. Bastante tempo. Minha mãe está com 76. Ixi, falei, mãe, perdão. Agora escapou. E a gente conversa e quantas coisas já aconteceram. Meu pai faz 10 anos que faleceu. Faleceu com 66 anos, novo. Se aposentou, faleceu. Então, assim, nós não sabemos o que nos está destinado. Mas o que eu percebo é que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e Jesus é o centro da nossa vida, Ele vai nos dar o tempo que nós precisamos para cumprir o propósito. Ele não vai dar para você o tempo que você precisa para cumprir o teu sonho. Ele vai dar para você o tempo que você precisa para cumprir o sonho que Ele tem para você. E nós, com a mente ocidental, temos dificuldade de lidar com isso. Sabe, até os muçulmanos entendem melhor essas coisas com relação a Deus. Eles são fatalistas, né? Nós não somos fatalistas. E eles se acomodam a certas situações como se tudo é vontade de Deus. Bom, certas coisas Deus permite. Permite porque é consequência do que as pessoas seminaram, e outras coisas Deus determina. Mas falar que Deus é culpado de todos os males, não, isso aí não é assim. Deus entregou o governo do mundo para o homem. E as coisas estão como estão por causa do governo dos homens, em cada nação, em cada geração. Se mal ou pior, o responsável é quem recebeu a responsabilidade de administrar. Na área pessoal, você precisa balancear, equilibrar as decisões, porque você precisa descansar, você precisa se divertir, mas precisa de disciplina. Você precisa construir certos hábitos de disciplina, você deve construir. Mas é importante você ter diversão. Você descansar é muito importante. É importante para a sua saúde mental e física. Hoje tem informação na ponta do dedo e todos sabem que uma vida desequilibrada vai acarretar em quem? Doença psicológica, doença biológica, doença de todo tipo. E todos têm que caminhar para equilíbrio, a balanceamento. E quando Jesus está no centro, Ele te conduz nisso, Ele te ajuda. Ele te dá um puxão de orelha quando fala que você está trabalhando demais, diminui um pouco o ritmo. Passe mais tempo com seus filhos, passe mais tempo dedicando às minhas ovelhas, cuida lá. Passe um pouco da tua experiência para as outras pessoas, ajude aquele outro. Ele vai equilibrando e vai nos ajudando a entrar onde a gente tem que entrar em cada momento da nossa vida.
Tem momentos que Ele nos traz para um descanso, tem momentos que Ele nos lança, nos envia. Às vezes Ele concentra a nossa vida numa dedicação a algum membro da família que está enfermo, está doente, e é o nosso tempo de nos dedicarmos àquela pessoa. Sim, Deus faz essas coisas. E neste momento Ele fala muito conosco, o quão breve é a vida. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós estamos investindo? Eu prefiro falar investir, porque tem gente que fala gastar, mas eu prefiro falar investir a vida. Alguém disse que Deus sempre ensina. Ou Ele vai te ensinar através da disciplina ou do desespero. Como assim, pastor? Ou Ele vai te ensinar pela disciplina ou pelo desespero. Pela disciplina, aqueles que se sujeitam à disciplina. Pelo desespero, aqueles que não se sujeitam à disciplina. Então daí é no desespero mesmo. É situações apertando, as circunstâncias apertando. Né? E você sendo espremido pelas circunstâncias para ver se sai óleo, água ou sangue. Né? Ele espreme para saber o que vai sair dali. E o que vai sair é a tua essência, é quem você tem sido. Ou seja, uma pessoa carnal, uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual vai ser óleo, né? Uma pessoa carnal vai sair sangue. Você entende o que eu estou falando? Estou falando de coisas espirituais, as tuas escolhas, são as tuas prioridades, tudo envolve isso. Se Jesus está no centro, Ele vai trazer equilíbrio ao seu estilo de vida. Você vai aprender o que é um estilo de vida do reino dos céus. Eu nem vou perguntar aqui quantos vivem o estilo de vida do reino dos céus, para a gente não passar vergonha. Porque muitos de nós, pelo tempo decorrido, já devíamos estar na frente, né? Com essas questões resolvidas, mas às vezes a gente fica marcando passo, marcando passo. Nem todo mundo sabe o que é isso, né? Eu vou te explicar o que é marcar passo. No quartel você pode marchar. Você vai marchar para frente, para trás não, para frente, direita eu vou ver, esquerda eu vou ver. De repente ele fala para você marcar passo, você fica assim. Aí fica meia hora, uma hora, às vezes deixam, né, só para você aprender a marcar passo. Não vai para lugar nenhum. E tem pessoas que ficam assim, marcando passo, porque não vão para frente, não vão para trás, não vão para os lados, não vão para lugar nenhum. Por causa das suas decisões. Por causa das suas escolhas. Porque não colocam Jesus no centro das suas vidas. E sabe, colocar Jesus no centro da vida é intencional. Você precisa decidir, e todo dia decidir, e todo dia colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus questionamentos, e ir até a palavra e buscar as respostas que tem lá. Ah, pastor, eu não posso obter conhecimento humano? Claro que pode. Pode sim. Se você é um médico, você tem que estudar medicina. Se você é dentista, e assim vai. Conforme se você é um comerciante, você tem que procurar aprender sobre gestão de pessoas, sobre os seus negócios. Mas isso não é o centro da sua vida. Esse não é o teu objetivo de vida. Isso é uma ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos para você alcançar o propósito dele. E a dificuldade dentro das igrejas, de maneira geral, é que as pessoas não sabem qual é o seu destino. Não sabem para que Deus a chamou. Muitos estão perdidos até na questão da carreira, porque não sabem nem que profissão exercer. Já estão perdidos por aí. O que falar em termos de reino de Deus. Porque está tudo junto. A sociedade ocidental quis separar o espiritual do secular. E isso é um equívoco, porque Deus está em todas as coisas. Ora, quantas pessoas, pastor Jefferson, você recebe lá no seu gabinete para conversar de coisas que não tem nada a ver com a sua empresa? Já fez as contas? Começa, o cara vai lá para fazer orçamento, entra no outro assunto, e outro assunto, outro assunto. Ou seja, Deus usa o trabalho dele para levar pessoas lá que não viriam aqui conversar com o pastor, mas para falar com ele lá. E ele ganha confiança e ali ele pode semear e falar. Quantas vezes, pastor Rude, você recebeu advogados na tua sala que jamais
viriam aqui no templo ouvir a palavra, e daqui a pouco eles começam com umas gracinhas e dizem, não, peraí, deixa eu contar uma história para vocês. E aí, testemunho, testemunho, testemunho. Deus usa os nossos empregos, nossos trabalhos, como meio para alcançar as pessoas de alguma forma. O seu trabalho não é um fim em si mesmo, ele faz parte do projeto de Deus para aquilo que Ele quer construir, para aquilo que Ele quer fazer. Você que tem funcionários, os seus funcionários, você está lá para desenvolvê-los e dar um bom testemunho para eles. Ah, é difícil? E está muito difícil, gente, eu sei que está muito difícil. Muita gente não quer trabalhar ou faz mal feito, mas ali a gente tem que entender que as pessoas podem ser o problema, mas podem ser a solução também. De repente um bom investimento em alguém, um ensino, a pessoa segue o que você está falando e de repente ela vai assumir certas responsabilidades e vai liberar você para outras coisas que você precisa fazer. Deus se move em todos esses lugares. É no trabalho, é no posto de gasolina, é na faculdade. Em todos os lugares Deus se move e quer usar você. Se Jesus estiver no centro, Ele vai te usar. Quando você for fazer uma entrega de uma ração, você vai encontrar alguém lá chorando, né, Maria? E a pessoa, ai meu Deus, o que houve? Ah, isso aqui. Você pega, já ora pela pessoa, a pessoa, ai, muito obrigado por você ter me ouvido. Puxa, pois é, porque nem para ouvir as pessoas têm tempo hoje em dia. O que você está fazendo da sua vida, meu amado, minha amada? Como você está gastando os seus dias? Jesus é o centro da sua vida? Tudo passa por Jesus? E na área da família? Na família a gente tem que ter um tempo intencional para ensinar. Na minha casa eu uso muito o tempo das refeições. Do almoço, do café da tarde, para a gente se juntar, eu faço questão, e ali a gente desliga os celulares e conversamos. Às vezes é só estar tempo junto, porque família é vivência, é estar junto. Então achei, sim, muito legal, toda a família vir, né, pastor Ruth? Toda a família vir, se juntar, aquele consagramento, porque viver junto, estar junto, se esbarrar, é isso aí, isso é preciosíssimo. Às vezes dá uma raspadinha, mas faz parte, porque as pessoas têm seus temperamentos diferentes, mas não abram mão dessas coisas, isso é muito importante. É por isso que os pais muitas vezes têm que trazer os filhos para perto depois que eles casam, porque a tendência deles, vou viver meu sonho, não, traz para perto para ensiná-los a importância de ser família. Temos falado aqui que essas duas instituições, a família e a igreja, foram criadas por Deus. Não foi criada por homens, foi criada por Deus. A família e a igreja, então elas são divinas e devem merecer a importância de vida, tanto a família quanto a igreja. Mas hoje o que nós vemos? Famílias disfuncionais, famílias deixadas de lado, pessoas que abandonam a família. Se estão fazendo isso com a família, imagine com a igreja. Hoje a proporção de igrejados e desigrejados é 1 por 1. Para cada um membro de uma igreja tem um fora por aí, fazendo não sei o quê, buscando os desejos do seu coração e culpando as pessoas da igreja pelos seus problemas, pelos seus traumas. Como assim, pastor? Existe isso? Claro, faz tempo, sempre existiu na verdade, né? Você pega, lê a carta de Paulo aos Coríntios e veja os probleminhas que eles tinham naquela igreja. Lá abundavam os dons, era uma igreja rica em tudo, mas cada coisa que acontecia ali, onde tem pessoas, né? Onde tem pessoas. A família é lugar de conexão, de convicção, de comissão, de você comissionar seus filhos, de você dar o exemplo para os seus filhos. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você é uma pessoa que fala mal da igreja, você acha que os seus filhos vão se interessar pela igreja? Se você é uma pessoa que não é muito assídua na igreja, vai de vez em quando, que mensagem você está passando para os seus filhos? A igreja não é um lugar importante, eu não preciso estar lá. Porque os nossos filhos mais nos imitam pelo que fazemos do que pelo que falamos. Por isso nós temos que ser um bom exemplo. Às vezes eu fico assim, olhando para certas situações
E depois vejo os pais reclamando, meu filho tem que ir para a igreja, alguém da igreja tem que pegar meu filho, mas você não vem, você não assume o compromisso, você não dá testemunho, não dá exemplo, quer que os seus filhos façam o quê? Aí pastor, dá um jeito, meu filho, como? Se ele não respeita a sua autoridade, ele vai respeitar a minha, alguém de fora da família? Mas não vai de jeito nenhum. Aí é só Jesus, só milagre. Ele diz, não, mas dá um jeito. Não é assim. O exemplo começa comigo. Nós estamos aí no mês de julho. Essa semana comemoramos o Dia Internacional do Homem. Não é Dia Nacional, gente, é Dia Internacional do Homem. É uma data internacional. E nós passamos a comemorar porque o mundo não comemora. O mundo não dá nem bola, nem fala a respeito. Quando eu falei numa reunião que era o Dia Internacional do Homem, o quê? Mas como? Mas todo mundo sabe que mês de março é o mês da mulher, mês de junho, todo mundo sabe o que é mês de junho, né? E assim vai. Fala um pouco de paternidade em agosto, mas porque a figura do homem tem sido desconstruída. Obra do diabo. Ser homem hoje em dia parece que está virando outra coisa. E as pessoas aplaudem. Área da família, conexão pessoal com cada membro da família. Olhar nos olhos do filho, da filha, e aí? Como é que estão os seus estudos? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Olho no olho. Se você não desenvolver isso desde cedo, quando ele atingir a adolescência, a juventude, ele vai ter outros amigos lá fora. Pai, mãe, se você não se aproximar dos teus filhos desde cedo, depois, eles vão ter outros amigos lá fora. Por quê? Porque você não teve tempo para dar atenção, porque você não se preocupou com ele, porque ele vai ter outros amigos, outras amizades, aí você vai sofrer, porque ele vai dar mais ouvidos lá para fora do que dentro de casa. Bem-aventuradas são as famílias que têm essa união, esse negócio de respeito aos idosos, porque isso é ganho dentro da família. O Brasil, infelizmente, tem uma cultura de desrespeito aos idosos muito grande. É horrível o Brasil nesse aspecto, a não ser em algumas famílias mais tradicionais. Mas você vê na cultura oriental que os idosos são celebrados, são honrados, né? As pessoas, em algumas famílias, eles esperam o idoso chegar e sentar, para todo mundo sentar à mesa. Tem um respeito e Deus se agrada disso. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongem os seus dias na terra. Tudo isso tem a ver com colocar Jesus no centro, porque quando ele está no centro, você vai cuidar desses detalhes bíblicos, importantes, desses valores. Você tem tido tempo de qualidade com seus filhos, para saber o que eles pensam, para saber o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Ah, pai, você é chato. Às vezes meus filhos falam, você é chato, pai. Eu falei, esse é o meu trabalho, ser chato. O que você está vendo aí na rede social? Mostra aí. O que você... Não, mas é a minha... Um dia você vai ter a tua individualidade. Mas por enquanto você está dentro de casa e eu tenho que orientar você. Vamos ver o que você está lendo, o que você está fazendo aqui. A profissão do pai e da mãe é muitas vezes ser chato. Seja chato agora para não chorar depois. Esta que é a questão. Muitos permitem tudo, deixam tudo e depois ficam chorando. Porque seguir o conselho do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não, mas não é isso que a Bíblia diz. O conselho bíblico é outro. Pai, orienta teu filho, tua filha. Fica de olho, fica em cima. Mas dê o exemplo. Dê o exemplo. Agora essas coisas você vai se preocupar se Jesus estiver no centro. Ah, pastor, eu não vi essas coisas em tempo e hoje está cada um para um lado. O que eu faço? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, porque em Cristo há solução. Em Cristo há saída, mesmo para situações mais difíceis. Quem tem cuidado de pessoas sabe, nós já vimos tantos milagres, tantas coisas extraordinárias Deus fazendo. E sabe, em nosso meio mesmo, nós sabemos que existem pessoas que estão juntas no casamento por causa de Deus. Se Deus não tivesse entrado, nem existiria mais casamento. Quantas situações, quantos casos. A igreja é cheia de ex isso, ex aquilo, ex aquilo. E mesmo aqueles casais que parecem mais bonitinhos, acertados, sempre tem alguma coisa para acertar.
Sempre tem algo para lixar, para acertar, sempre tem. E quando Jesus está no centro, as coisas vão para o seu devido lugar. Porque Ele prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, eu vou voltar a falar sobre esse assunto mais alguma vez, porque nós estamos querendo ajudar você a colocar a sua casa em ordem, a colocar a sua vida em ordem. Ainda há tempo. Estamos trabalhando para desconstruir crenças limitantes, pensamentos equivocados, que talvez você foi ensinado na sua casa, ensinado em outro lugar, mas que não são bíblicos. E eu e você temos a palavra de Deus à nossa disposição para passar tudo pelo crivo da palavra. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Se você fala que ama Jesus, mas não se preocupa em ler a Bíblia e obedecer o que está escrito, você ama Jesus? Aquele que te salvou? Veja só. E às vezes nós somos incoerentes, porque falamos que amamos, mas nem lemos a Bíblia, nem oramos. Não consigo orar, não consigo... Opa, peraí. Orar não é sentir vontade, é intenção. Eu tenho a intenção de orar e me lanço nessa disciplina até que um momento se torna tão prazeroso que você nem vê a hora passar. Mas começou com uma intenção. As mudanças começaram com uma intenção. É assim. Eu sou difícil nessa área. Você pode mudar. Dê o seu passo de fé. Faça a sua parte. Deus vai cooperar com você. Aí Ele libera poder. Ele vê que realmente você está imbuído. Realmente você quer. Coloca aquele gráfico de Jesus no centro. Eu quero terminar o culto hoje com essa imagem gravada na sua retina. E ela entrando para dentro do seu coração. Porque o dia que você viver isso, você vai conhecer a Deus. Você vai experimentá-lo de uma forma extraordinária. Você vai ouvir a voz de Deus. Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Muitas pessoas não têm a manifestação de Jesus na sua vida porque Jesus não está no centro. As coisas não foram para o seu lugar. O que Deus tem para você, Ele sabe. Mas você só saberá se Ele estiver no centro. Você só vai experimentar a vida abundante que Ele falou se Ele estiver no centro. Tua vida está boa? Ela pode ser muito melhor com um propósito. Porque quando você tem propósito para viver, você sabe, minha vida vale a pena, porque eu tenho um propósito para viver. Aí você pode chegar no fim dela como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ou seja, cumpri a minha missão. Você pode ouvir como foi falado lá em Atos a respeito de Davi: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua vida, na sua geração, foi recolhido aos seus antepassados. Agora se imagina passar por essa vida sem nada, sem propósito, sem destino, sem ter deixado um legado para Deus, um legado na família. Eu tenho acompanhado famílias que estão no final da linhagem. Como assim, pastor? É verdade. A linhagem se afastou de Deus a tal ponto que Deus está exterminando a linhagem da terra. Eu conheço pessoas que são os últimos da linhagem. E eu olho para aquilo e vejo Deus ainda dando uma oportunidade para que estas pessoas mudem essa situação. Porque se eles não mudarem, acabou a linhagem na terra. Você já parou para pensar nisso? Se Deus fala que abençoará até a 1000ª geração daqueles que o amam e o obedecem. Deus quer dar para você filhos, netos, bisnetos. Ele quer dar uma grande geração. E se você tiver essa preocupação de que essas gerações estejam na presença de Deus, é o melhor presente que você pode dar para eles. Não é riquezas terrenas, é temor do Senhor. Porque o temor do Senhor te livra de pecar,
O temor ao Senhor te livra do mal. O temor ao Senhor, pegue todos os textos que falam sobre o temor de Deus, o princípio da sabedoria, tudo que de bom traz sobre a vida daquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Eu já vi muitas pessoas indo e vindo. Eu já vi pessoas que dentro da casa de Deus se voltaram contra Deus e murmuraram. Eu já falei aqui. Eu já fui fazer uma visita na casa do Senhor e eu vi ele vivo, sentado assim, que nem o pastor Márcio, e estava com um pano sobre as pernas, e daí ele levantou o pano, os vermes comendo a perna, comendo vivo. Eu fiquei apavorado de ver aquela situação, mas eu entendi o que estava acontecendo. Porque era um murmurador, murmurava, falava mal de todo mundo. Os bichos estavam comendo vivo. Eu não sei que experiências você teve, mas Deus me levou a essas coisas em muitas casas e palácios, para eu ver o poder dele onde as pessoas não veem. Para eu ver que a justiça dele está sendo manifesta na terra, mesmo que os homens não reconheçam, mesmo que ele nos veja. A justiça dos homens falha, a de Deus jamais. Isso tem aumentado o meu temor a Deus. E a minha luta para levar as pessoas a entender que Deus é Deus e não existe outro além dele. Levar a entender que a melhor vida que você pode ter, a vida mais útil, é a vida em que Cristo está no centro, uma vida cristocêntrica, onde Ele te orienta e você vai, onde Ele fala para e você para, onde Ele diz avance e você avança, onde Ele te dá delícias perpétuas por você permanecer na presença dEle. Você dá mais valor a quê? A ficar na presença dEle ou fazer outras coisas? Isso mostra muito a respeito do seu coração. Quem conhece a Deus, não troca a presença dEle por nada. Porque é tão extraordinário. E falta palavras para descrever o estar na presença de Deus. Muitos não sabem o que é isso e por isso acham estranho quando a gente fala e a gente se emociona e chora, falando da presença de Deus, do mover do Espírito de Deus. As pessoas, mas o que é isso? O que é isso? E nós estamos aqui no altar queimando para os outros verem que vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena ter Ele como centro, vale a pena uma vida com propósito, é uma vida nas mãos de Jesus. Pastor, eu vou ter que largar tudo e ser um pregador, não, meu querido, não. Deus quer te usar dentro do seu contexto, dentro do projeto que Ele tem para você. E esta é a dificuldade, muitos não querem nem saber o que Deus tem para eles. De repente Deus quer te usar como uma pessoa influente na sociedade, uma pessoa que seja conselheiro em conselhos consultivos da cidade, e ali você vai influenciar, vai fazer a diferença. Deus tem um lugar para cada um, tem uma tarefa para cada um. E quando você cumpre a sua tarefa individual, você está cooperando com a nossa tarefa coletiva, é ganho-ganho. Você ganha por cumprir o propósito de Deus para a sua vida e ganha porque está cumprindo o propósito coletivo da igreja na terra. Por favor, levante-se. Veja, área pessoal e área familiar. Quanta coisa para colocar em ordem. O que você está fazendo com a sua vida? Sua vida está bem balanceada, está equilibrada? Ainda dá tempo, meu amado, minha amada. Ainda dá tempo. Coloque em ordem. Nós vamos cantar essa música, vem e toma o teu lugar, Jesus. Para encerrarmos a nossa celebração. E para você se abrir diante do Senhor. Deus, eu preciso conhecer o teu destino para a minha vida. Eu preciso pôr minha casa em ordem. Eu preciso, chega dessa correria, seja dessa loucura, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor permitiu até agora, mas eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero discernir os Teus pensamentos, eu quero o Teu conselho, o Teu poder, eu preciso, Senhor, eu preciso. Venha, pastor, venha, Elisete.
Eu convido você a fechar seus olhos agora, para você não se distrair, mas refletir. O que você tem feito com relação à sua família? O que você tem feito intencionalmente? Ah, pastor, eu não sei como lidar com os meus filhos. Busque o Senhor. Busque a sabedoria bíblica. A Bíblia ensina. Busque conselho. Ah, não sei, pastor, nem fazer o devocional. Nós vamos te ajudar, meu querido. Nós queremos treinar você, para você gerenciar sua vida de maneira agradável ao Senhor. Mas lembre-se, ler a Bíblia constantemente e orar constantemente é sua tarefa intencional. Se você fizer isso, você vai começar a ouvir a voz do Espírito, e muitas das questões da sua vida, Ele vai te dar direção e você vai ficar tão feliz de ouvi-lo. Vamos cantar. Rei dos reis, te exaltamos. Aleluia. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, Senhor Jesus. te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos. Abençoa os teus filhos, ó Deus, com a tua paz, com a direção do teu Espírito Santo. Abençoa as famílias, Senhor, e venha ocupar o teu lugar de direito, o trono no nosso coração. Vem ser o centro das nossas vidas, Senhor. Coloque em ordem a nossa casa. Por favor, Jesus, é tempo das nossas prioridades mudarem. Vem de novo ressuscitar como primeiro em nosso coração, colocando tudo mais em ordem nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que coloque em ordem a nossa área pessoal, Senhor. Ajuda-nos a te buscarmos intencionalmente. Sintoniza o nosso canal de comunicação contigo, Pai, para que possamos ouvir a tua voz e tomar decisões assertivas. Equilibra a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a equilibrar a nossa vida, Senhor, por favor. Não esquecendo de que fomos chamados para cumprir um destino, um propósito aqui na terra. Pai amado, muito obrigado. Que tenha agradado o teu coração as nossas canções, mas principalmente o nosso coração, a motivação do nosso coração ao vir prestar um culto ao Senhor. Que isso suba diante de ti e agrade o teu coração.
Abençoa o teu povo, Pai, despede-os na tua paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Espírito Santo esteja sobre todo o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Vá em paz com essa canção do coração. Deus te abençoe.